Olá, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro do canal Literatura e Filosofia. E dessa vez, antes de começar a análise de uma nova obra literária, vamos dedicar alguns espaços para a indicação de textos contemporâneos. Vocês já devem saber que durante os nossos vídeos nós comentamos por algumas semanas, por alguns episódios, obras de muita referência, obras muito importantes na história da literatura. Mas agora, fazer uma pausa, até para que vocês tenham o fôlego de se inteirar sobre as sugestões que foram dadas até aqui, vamos fazer uma pausa para nós podermos destacar alguns textos muito interessantes que ainda, se não alcançaram a condição de clássicos da literatura, estão muito próximo disso. Eu gostaria de fazer deste primeiro encontro de indicação a referência a um livro denominado O Lugar. O Lugar é um livro da escritora francesa Annie Ernaux, e ele retrata uma situação bastante interessante, muito contemporânea. Annie Ernaux é uma autora francesa nascida no ano de 1940, na França, no interior, numa cidade do interior da França. Estudou na Universidade de Rouen e foi professora, segundo a informação que temos aqui, do Centre National d'Enseignement pour Correspondance. É um Centro Nacional de Ensino por Correspondência. A Annie Ernaux tem uma profissão que é uma profissão muito valorizada na França, aqui no Brasil nem tanto, infelizmente, que é professora de ensino fundamental. E ela se destacou nessa condição, e o livro O Lugar começa justamente com a narrativa que Annie Ernaux faz sobre o seu exame para ascender a condição de professora do ensino fundamental. Então a Annie Ernaux traz nas primeiras páginas do livro aquela tensão que antecedeu o seu exame, a sua prova para a condição de professora. Mas por que esse livro, além de ser uma autora contemporânea, além de se destacar no cânone da literatura francesa contemporânea, por que esse livro é relevante? Por que ele está ocupando um espaço aqui no nosso canal como indicação? Bom, primeiro umas dicas mais gerais, né? Ele foi publicado em língua portuguesa pela editora Fósforo, que também é uma editora recente, né? Nós estamos recente essa nossa gravação. Esse livro, O Lugar, da Annie Ernaux, retrata uma temática que é uma temática que tem sido visitada pela psicanálise desde a sua fundação. Annie Ernaux retrata o seu relacionamento com seu pai. Na verdade, as primeiras páginas do livro dão conta uma breve história da família, né, dos seus ancestrais, dando destaque para uma vida camponesa, uma vida que era uma vida sofrida, né, uma vida, poderia dizer até de miséria, em certo sentido, não da miséria urbana, mas da miséria no campo. E a Annie Ernaux fala que os seus avós, seus bisavós que viveram nessa condição, não valorizavam qualquer tipo de instrução. Tem uma passagem muito interessante, quando ela retrata isso, é muito rápido. O livro, aliás, é muito curto, né? Ele tem apenas 65 páginas na edição em língua portuguesa. Tem uma passagem que ela retrata que o seu avô, por exemplo, costumava repreender as mulheres, a sua esposa, filhos, enfim, as mulheres da família, quando essas riam sem motivo. Para ele, a mulher não podia rir, tinha que ser valorada, tinha que ser séria, né, no seu convívio social e comportamento sério, e mais fundamental do que isso, jamais poderia estudar. Estou falando da França, estou falando da virada para o século XX, mais ou menos, aí. Portanto, não é nada da época medieval, não estou me referindo a nenhum período muito distante do nosso. E aí a Annie Ernaux vai tratando, a Annie Ernaux vai tratando o tema, né? E chega até o seu pai. O pai, que é o personagem aqui, inclusive uma foto dele ilustra a capa do livro. Ele ascende a condição de letrado, ele consegue estudar um pouco. O pai dele, o avô da Annie Ernaux, retira ele da escola para ele trabalhar na roça e tal, mas há um momento na guerra que ele consegue sair do convívio ali daquela pequena comunidade, conhece outros lugares e consegue
então se estabelecer como um pequeno comerciante em uma cidade, ainda que do interior da França, mas uma cidade onde havia mais condições, né? O comércio que ele possuía é descrito pela autora como um café-mercearia. Os cafés são instituições quase que religiosas, né? Quase que sagradas na França, e esse aqui parece que tem um destaque aqui, ele é um café-mercearia. Bom, muito bem. A relação com o pai é descrita nessas 65 páginas, uma relação de contradição, de amor, de frustração. É claro que eu não vou dar aqui detalhes do texto, mas é um tema que visita muitos de nós, né? Muitos de nós, nós nos deparamos com uma situação como essa. Eu me referi à psicanálise, né, a princípio, nessa apresentação, porque o tema da relação com o pai é um tema psicanalítico, está na origem da psicanálise freudiana, pelo menos, e a Annie Ernaux retrata isso com muita propriedade. Então, é uma leitura fácil, uma leitura prazerosa. O texto é um texto curto, mas muito profundo. Certamente vai despertar aí alguns questionamentos. Então, fica essa primeira indicação, antes de voltarmos aos nossos vídeos de análise de obras, fica a primeira indicação que fazemos, que se chama O Lugar, Annie Ernaux. Como eu tenho uma relação muito forte com o ensino de idiomas, né? Eu sou professor de idiomas também, eu jamais deixo de citar o tradutor, né? Todo mundo esquece do tradutor. A tradução para a língua portuguesa foi feita pela Marília Garcia. E a edição, como eu disse a vocês, é da editora Fósforo e a publicação é de 2021. Esta edição é de 2021. Então, tá dada a dica, sugestão de leitura. Espero que vocês possam gostar e até o nosso próximo encontro.